por mais essa oportunidade que Ele nos dá em estarmos na casa de oração para nós ouvirmos mais uma vez Ele falar conosco. Hoje nós temos uma mensagem muito especial e Deus trouxe aqui para nós hoje o irmão José Danciguer. Ele tem uma mensagem que traz como título: União entre os crentes. Vamos todos prestar bem atenção na mensagem do Senhor nesta manhã. Com Ele a palavra. Com a graça de Deus, então vamos meditar no assunto que já foi dito: a união entre os crentes. Sabemos que uma profecia de Jesus que está se cumprindo hoje nos nossos dias diz que é sogra contra nora, nora contra sogra, pai contra filho, filho contra pai, enfim. E diz que os inimigos do homem são da sua própria casa. É desunião em todos os sentidos, em todos os lugares. Agora, vocês já imaginaram os crentes como nós, se não houver união entre a gente? Unidos temos poder para enfrentar o inimigo, porque em Eclesiastes 4, versículo 12 diz assim, que uma corda é fácil de se quebrar, duas é mais difícil, e três dobra, mais difícil ainda. Se quebrar um cordão com duas dobras, com três dobras. Assim também simboliza a união, porque a união faz a força e a desunião o que faz? Fraqueza. Então nós, como discípulos de Jesus, ele deu uma ilustração em São João 10, versículo 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. E eu quero também que vocês todos sejam um como eu sou um com o Pai. Sabemos que o Pai existe Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas os três são um. E Jesus também queria que seus discípulos fossem um. Jesus disse assim: eu não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. A gente percebe aí que a união se combina ou dá certo quando a pessoa é obediente. Jesus, ele fazia a vontade do Pai, então ele e o Pai eram um. E ele queria também que os seus filhos e que seus discípulos em todas as épocas fossem também um como ele é um com o Pai. O que mais Jesus queria era ver a unidade dos discípulos e a unidade dos irmãos em todos os tempos. Esta é a vontade de Deus. E o que é então essa unidade? A unidade, portanto, consiste em ambos os mesmos pensamentos, a mesma vontade e o mesmo propósito. É assim que Jesus queria ou quer que os seus discípulos hoje unam no mesmo pensamento, no mesmo propósito e na mesma vontade. E ele disse também em São João 17, 22, ele orou para que os discípulos fossem um como ele é um com o Pai. E ele disse ainda também em São João 17, 21, aliás, 19, desculpe, é 17, 21 mesmo, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, e também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como que nós, como discípulos de Jesus, podemos combinar com os outros, ser um com o outro? Só desta maneira a gente pode provar que Jesus está conosco. Ele diz: eu quero que todos vocês sejam um como eu sou um com o Pai. Assim, a união entre os discípulos, a união entre os crentes, prova que Deus existe e que Jesus veio ao mundo para unir os irmãos, unir os amigos,
a todos pensar e agir da mesma forma com a vontade de Deus. E ainda um pensamento que diz aqui, em São João 12, versículo 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Há um pensamento que diz assim: Deus uniu os crentes em uma igreja a fim de que um possa fortalecer o outro nos empenhos bons e retos. A igreja terrestre seria em realidade um símbolo da celestial, e se seus membros fossem um pensamento na fé, os que não são movidos pelo Espírito Santo é que prejudicam o plano divino, promovendo divisão e fortalecendo as forças das trevas. Os que são santificados pelo sangue de Cristo não prejudicarão a causa de Deus, nem promoverão divisão na igreja. Havendo desunião entre os crentes, o mundo tira a conclusão de que não pode ser o povo de Deus, porque estão agindo um contra o outro. Se os crentes estivessem unidos em Cristo, estarão unidos entre si. Interessante a gente notar aqui o trabalho do Espírito Santo em cada coração, em cada pessoa, pessoas diferentes uns dos outros, nacionalidade diferente, idade diferente, mas quando Cristo habita em seus corações, todos passam a agir juntos, crendo juntos, entendendo a mensagem juntos, falando juntos e também todos dizendo uma mesma coisa. É interessante também, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 5, eu pediria ao irmão que quisesse ler, Romanos 12, versículo 5, se alguém já achou, pode ler. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então diz Romanos: assim também nós, conquanto muitos, somos um só em Cristo, e membros um dos outros. Interessante a gente notar que o apóstolo Paulo, por experiência própria, ele conseguiu alcançar essa unidade com Cristo, se tornou tão fiel em seu ponto de vista que ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou também, eu sou de Cristo. Ele conseguiu essa união, fazer a vontade de Cristo como Cristo queria, e ele finalmente pôde dizer, né, sede meus imitadores. Ele não quis dizer que era para imitar ele na sua vida, mas sim fazer como ele fez. Dia a dia, aprendendo de Cristo, foi transformado a fazer a vontade de Deus, que ele chegou a dizer assim: olha, agora quem vive aqui não é mais eu, mas Cristo que vive em mim. E assim também nós, se todos pensarmos iguais, fazer a vontade de Deus como Deus pede, todos pensaremos iguais e agirmos iguais, seremos transformados iguais à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E finalmente seremos um com Ele, um com o Pai e um com o Espírito Santo. E aí então forma-se uma união verdadeira. Quando Jesus viveu aqui com os discípulos, a maior tristeza de Jesus era ver em seus discípulos que eles não eram unidos num propósito. Cada um deles tinha seu defeito de caráter, cada um deles queria ser maior do que o outro, queria posição maior do que o outro, era ciumento uns para com os outros, era também invejosos, queriam sempre ter o primeiro lugar, mas Jesus não tinha outro jeito, embora muitas vezes ele tenha falado para que todos eles fossem um, mas havia muita separação entre eles. E finalmente Jesus deu a Santa Ceia, e ali antes da ceia tem o lava-pés, e assim Jesus agora procurou dar um exemplo, né, prático, para que aqueles discípulos pudessem aprender quem é o maior no reino dos céus. E ali começou então o lava-pés. Jesus deu um certo tempo para que alguém tomasse alguma iniciativa, ninguém queria tomar a iniciativa de lavar os pés dos outros.
Jesus cingiu-se do mantuário e foi então começar a lavar os pés dos discípulos, e ali então os discípulos puderam compreender o que era ser manso, ser humilde de coração e também ser assim amoroso com as pessoas. E ali Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, mas diz a palavra de Deus que depois dessa santa ceia e do lava-pés, todos os discípulos tornaram-se um. Todos agora pensavam iguais, agiam iguais, né? E eles agora unidos da mesma fé, procuraram agora pregar o Evangelho. Acabou a divergência entre eles, acabou o desejo de posição, acabou a ambição, acabou a inveja, e agora todos tornaram-se mansos, dóceis, e agora estavam prontos para levar o Evangelho ao resto do mundo. Essa mesma preparação também, mais tarde, para receber o batismo com o Espírito Santo, todos os cristãos da época também tinham o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. Todos eles, todas as coisas eram em comum. Diz que eles vendiam as suas propriedades, repartiam com os outros, todos unidos com o mesmo objetivo de pregar o Evangelho, estavam se preparando para receber ali o poder do alto, o poder do Espírito Santo. Agora, hoje também, a história se repete. Como que Deus quer ver a sua igreja hoje? Efésios 5, 27 fala de uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, sem nenhuma coisa semelhante. Os irmãos que já passaram roupa ou mexem com tecido sabem o que é ruga, né? O irmão também sabe muito bem o que é mancha. E os irmãos sabem muito bem o que quer dizer sem mácula ou coisa semelhante. A igreja de Deus que está dos últimos dias, que estão se preparando para receber o Espírito Santo, também tem que chegar a esse ponto, todos unidos na mesma fé, tendo o mesmo parecer e todos dizendo a mesma coisa, união na crença, na fé, em todos os sentidos, receber o poder do alto para levar o Evangelho a todas as nações, tribos e povos e línguas na época. Hoje também ainda existe entre nós o que? Porfia. Existe ainda a pior coisa que pode existir entre irmãos, ou mesmo lá fora no mundo, é inimizade. A pior coisa que existe para a igreja é inimizade. E a melhor coisa que pode existir para a igreja é a amizade. Existe também ainda em nós ódio, existe ainda ciúme, existe ainda muitas manchas. Mas quem é que pode ou dá poder para nós livrar de todas estas coisas? Diz a palavra de Deus, nós devemos orar, né? Que esse povo que se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar e orar, né? E que mais? Se converter, eu sararei das suas enfermidades. Porque a maior enfermidade que existe no mundo são estas coisas que nós herdamos do pecado, que é porfia, inimizade, ciúme, são doenças, né, que nos levam para perder a vida eterna. E o profeta lá diz lá, Amós diz, se nós como povo de Deus se humilhar e orar e se converter de nossos maus caminhos, então eu lhe enviarei e serei com eles e sararei as suas enfermidades. Esse é o propósito de Deus para com cada irmão nesta manhã. Tirar de nosso coração a inimizade. Porque quem é o autor da inimizade? Vocês sabem quem são. Quem é o autor da amizade, da união? Jesus diz, eu quero que todos vocês sejam um, como eu sou um com o Pai. Quer dizer, todos dizerem a mesma coisa. E o salmista também diz assim, oh, quão bom é que os irmãos vivam em união. Irmãos, hoje a união
é bom não só para a igreja, é bom também no lar, né, no trabalho, em todos os lugares. Ah, se todo mundo, diz o profeta Isaías, ah, se todo mundo guardasse o mandamento de Deus, a sua paz seria como a de um rio. Então há pensamentos, irmãos, na palavra de Deus, falando sobre a humildade, sobre a união. Diz também o apóstolo Paulo assim em Efésios 4, de 1 a 3, ele diz assim: rogo, pois, eu, que prisioneiro de nosso Senhor Jesus, que andais como digno da vossa vocação, que foram chamados, em toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Então, você estando unido uns com os outros, automaticamente vem a paz. E também Isaías 58, versículo 2 diz o seguinte: eis o grito dos atalaias, eles erguem a sua voz, juntamente exaltam, porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor em Sião. Então nós, como os atalaias, também devemos ser unidos a pregar essa mensagem, né? Levar essa mensagem a outros, pensando da mesma forma, pregando da mesma maneira, animados da mesma forma, e levar a mensagem ao mundo. Outro ponto interessante também, falando dos fiéis, em Apocalipse 14, versículo 2, diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Como nós podemos chegar ao ponto de ser visto no céu, guardando os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus? É quando nós aqui unidos, na mesma fé, no mesmo propósito, olhando para Jesus como autor e consumador de nossa fé, possamos chegar ao ponto de dizer: eu e o meu irmão agora somos um. Eu e a minha família, meus filhos, sou um. E eu e toda a congregação somos um. E eu e o Pai somos um. Esse é o objetivo de Jesus para os seus discípulos na época, e graças a Deus eles conseguiram ser um só, pregando a palavra de Deus. É o objetivo de Deus também para os santos dos últimos dias também. Em tudo nós sejamos um, dizer uma mesma coisa e estar animado no mesmo propósito, para que finalmente possamos também todos naquele dia, somos um também, para dizer: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Esse é o desejo que Deus tem para cada um de nós nesta manhã. Amém.